Então, a microbiota humana são micro-organismos que permanecem ou não, né, no nosso organismo. Então, podemos ter micro-organismos permanentes que vão estar durante toda a vida em determinadas regiões e outros que não, que vão estar dependendo da tua alimentação, da tua higiene, e você pode retirar esses micro-organismos ou até mesmo perdê-los, tá? Então, esses micro-organismos eles não causam infecção e nem dano ao hospedeiro em situações normais. Quando a pessoa tem uma imunidade modificada, diminui a imunidade, por exemplo, pode sim acontecer que esses micro-organismos sejam patogênicos para o hospedeiro. Então, depende muito das condições do organismo humano, tá? Então, nós temos que ter em mente sempre que a microbiota humana, como definição, são micro-organismos permanentes ou não no nosso organismo e que eles não causam infecções ou danos ao hospedeiro. Isso é de praxe, vocês precisam lembrar, tá bom? Em relação à distribuição, como eu falei para vocês, dependendo da região, nós vamos ter micro-organismos diferentes. Então, por exemplo, nas axilas, nós vamos ter maior quantidade de micro-organismos e micro-organismos diferentes, por exemplo, do que na região genital, tá? Então, depende da região, nós vamos ter micro-organismos diferentes. Onde nós vamos ter esses micro-organismos? Somente em regiões do nosso corpo, em regiões do corpo, que estão em contato com o meio externo. Então, pele, que mais? Onde mais nós vamos ter micro-organismos? Vocês lembram? Falei já para vocês em algumas aulas. Na boca? Na boca, onde mais? Só na boca, ali, né? No nosso trato. Não tem no trato gastrointestinal? No respiratório também. Isso, no sistema respiratório também, no trato gastrointestinal. Tá faltando um aí que eu falei agora há pouco. Sistema genital, tá? Então, são esses, já vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, essa colonização por micro-organismos no meio externo, ele não ocorre de forma homogênea. Por exemplo, nossa pele tem micro-organismos, eu já falei isso para vocês. Qual região vocês acham que tem maior quantidade de micro-organismos? Mão. Não, não é na mão. A pele? Sim, a pele tem bastante quantidade, mas em qual região da pele? Na axila. Então, a axila é a região da nossa pele que mais tem micro-organismos. Por quê? Porque é a região onde nós vamos ter o suor e vamos ter uma maior quantidade de matéria orgânica para esses micro-organismos. Então, se a gente for fazer uma cultura da mão, da axila, nós vamos ter maior quantidade na axila, tá? Por causa desse favorecimento da região para o crescimento desses micro-organismos. Sem falar que a axila ela tem uma menor quantidade de oxigênio comparado, por exemplo, com as mãos, e isso facilita o crescimento de algumas bactérias. Você já deve ter ouvido falar, mas o suor ele não tem cheiro. O que deixa o suor com cheiro é a decomposição dele pelos micro-organismos. Então, quem dá cheiro ao nosso corpo são os micro-organismos. Então, dependendo do tipo de micro-organismos que você tem, você vai ter um cheiro característico, um cheiro diferenciado. Então, a flora auxilia muito nesse cheiro do ser humano, sabe? Claro, nós temos alguns hormônios, alguns feromônios que a gente fala, que
também auxiliam, mas as bactérias, elas consomem, né, esse suor e acabam, então, se proliferando e causando o cheiro, que normalmente é um cheiro desagradável, né, que a gente não gosta, no local, né, da axila. Outra região da pele que também tem bastante é a região da vulva, né? Então, a vulva também tem bastante, uma grande quantidade de micro-organismos também, mas a axila é o que tem mais. A vulva tem bastante também e ela é úmida, né? Isso também favorece um pouco mais o crescimento desses micro-organismos. Em relação aos tipos de micro-organismos, nós temos dois tipos, tá? Então, de microbiota, me desculpe. Então, uma das microbiotas, ela é considerada como transitória ou alóctone, tá? Transitória é mais fácil de lembrar. Então, o que quer dizer transitória? Quer dizer que ela vai permanecer por pouco tempo no nosso organismo e não vai estabelecer colonização. Então, nós vamos ter algumas bactérias que elas entram em contato, ficam algum tempo no nosso organismo e acabam sendo eliminadas ou acabam até mesmo morrendo. Tá? Então, nós temos ela como transitórias, o próprio nome já diz. E nós temos a microbiota residente, que também é conhecida como autóctone. Essas bactérias são aquelas bactérias que vão colonizar o nosso organismo. Então, elas fazem simbiose com o hospedeiro. O que é simbiose? Vocês lembram? Já ouviram falar de simbiose? Simbiose é a associação entre duas espécies que resulta em vantagens múltiplas para as duas espécies. Então, tanto o hospedeiro tem a vantagem, porque a bactéria vai auxiliar o hospedeiro, como a bactéria tem vantagem, porque ela vai se multiplicar. Então, essas bactérias residentes, que são aquelas que vão colonizar o nosso organismo, vão ficar por tempo indeterminado, elas têm uma função, digamos assim, com o organismo de simbiose, onde elas são auxiliadas pelo organismo para sobreviver e elas auxiliam o nosso organismo também. Então, com o passar do tempo, o nosso organismo, né, acabou tendo uma colonização maior de bactérias e ele consegue, né? A gente observa que dependendo do tipo de bactéria que você tem, você vai ter uma maior absorção de alguns alimentos, por exemplo, vai ter também um sistema imunológico melhor, tá? Então depende muito de cada, né, tipo de organismo, mas eles auxiliam o nosso organismo do mesmo jeito que nós auxiliamos a sobrevivência dessas bactérias. Então é um mecanismo, como eu falei para vocês, de simbiose. Então, quais são essas vantagens de simbiose, né, para o humano, né, quando nós estamos colonizados por microbiota, né? Qual que é a vantagem que o humano vai ter nessa simbiose? Só um pouquinho, pessoal, vou autorizar mais um aqui. A primeira vantagem, que eu vou dizer que é uma das mais importantes, é o antagonismo microbiano. Então, as bactérias que colonizam o nosso corpo, que fazem a microbiota, fazem parte da microbiota, elas vão diminuir a chance de uma infecção por outros tipos de bactérias patogênicas. Então, a microbiota ela protege o organismo, impedindo a colonização de outros micro-organismos. Como que ela vai impedir? Uma das formas de impedimento é através da competição por nutrientes. Então, quando a bactéria ela chega na região, por exemplo, da nossa pele, uma bactéria patogênica, ela não vai ter nutrientes suficiente para ela sobreviver e ela acaba, então, morrendo ou sendo eliminada.
Outro motivo é a competição por sítios de adesão. Então, ela não consegue aderir, por exemplo, lá no nosso intestino, na região do local lá, porque ele tem que ficar, a bactéria, para poder ficar no intestino, ela tem que aderir à parede intestinal. Então, se ela não consegue, se tem muita bactéria lá, ela não consegue fazer essa adesão e ela acaba também sendo eliminada do organismo. E as bactérias da nossa microbiota, elas também produzem substâncias nocivas aos patógenos. E isso faz com que eles acabem sendo lisados, né? Acabem morrendo também. Além de tudo, nós temos uma alteração na região. Então, a microbiota, ela modifica o pH e também a disponibilidade de oxigênio. Consequentemente, os micro-organismos patogênicos, eles não conseguem sobreviver. Então, você, né, eu falei para vocês já um pouco sobre as alterações, né, que nós podemos ter na microbiota, por exemplo, a utilização de antibióticos. Então, quando a gente toma um antibiótico, podemos matar a microbiota normal da nossa pele ou do nosso intestino, por exemplo. E daí as bactérias, elas patogênicas, elas podem se aproveitar da região e colonizar essa região. E daí nós temos um problema, nós temos que fazer uma reposição de flora. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Por exemplo, quando tem uma infecção intestinal lá, que a gente chama de infecção intestinal, né? Que você acaba tendo. Alguns médicos até chamam de virose, você já deve ter ouvido falar. Então, o que acontece? Nós vamos ter a perda da flora normal do nosso intestino. E para a gente poder repor essa flora, nós temos que fazer a reposição de flora utilizando, por exemplo, lactobacilos, para poder repor e voltar a diminuir a diarreia, por exemplo, e voltar a ter as funções normais lá do intestino. Então, os micro-organismos, eles, da nossa microbiota, eles têm uma importância muito grande na prevenção dessas infecções intestinais, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes nós conseguimos prevenir. Tá? Outra vantagem é auxílio na digestão. Então, quando nós falamos principalmente, né, de microbiota intestinal, que é uma das que causa maior vantagem para o nosso organismo, nós vamos ter a digestão. Então, esses micro-organismos presentes lá, essas bactérias, elas conseguem digerir alguns polissacarídeos vegetais que nós não conseguimos, e isso auxilia muito na absorção desses alimentos pelo nosso intestino. Também, esses micro-organismos, eles causam biotransformações nos ácidos biliares, e isso auxilia também na digestão dos alimentos, né? Vocês já devem ter visto isso em fisiologia, mas os ácidos biliares, eles vão auxiliar muito na absorção desses alimentos, e as bactérias, elas podem fazer algumas biotransformações que auxiliam ainda mais nessa absorção e digestão dos alimentos. E também elas fazem degradação de oxalatos. Então, algumas vantagens aí no auxílio da digestão. Também fazem síntese e excreção, e daí aqui também falando de intestino, né? As bactérias, elas vão auxiliar na síntese e, consequentemente, nós vamos conseguir absorver, né, por causa do intestino, de vitamina K e de complexo B, também vitamina B12. Então, a bactéria, ela sintetiza, excreta esses tipos de vitamina e o nosso organismo absorve, né? São vitaminas que nós não produzimos, então nós precisamos aí de uma fonte. Então, dependendo da tua flora bacteriana, você pode ter uma produção maior desses tipos de vitamina ou uma produção menor. E isso tudo, pessoal, é influenciado pelo meio. Então, depende do que você come, dos seus hábitos de higiene, dos seus hábitos, por exemplo, até se você, dependendo da região onde você mora,
se você fuma, pode mudar totalmente a tua flora bacteriana, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no final da aula. E também a flora, ela vai estimular assim o sistema imune. Então, as bactérias presentes, elas conseguem fazer aumentar a produção de anticorpo no nosso organismo. Elas também apresentam alguns antígenos de bactérias patogênicas ou até mesmo de vírus, para que esse organismo produza esses anticorpos. E muitas vezes o nosso organismo ele já produz anticorpo até contra essas bactérias. Só que é uma quantidade pequena de anticorpos. A partir do momento que nós temos uma infecção maior, uma colonização maior dessas bactérias, o nosso organismo vai lá e produz uma quantidade maior de anticorpos e acaba controlando o crescimento dessas bactérias. Depende muito aí da bactéria também. E além disso, como essas células, essas bactérias, elas apresentam antígeno, elas têm uma comunicação muito boa com o nosso organismo, nessas bactérias, nós também acabamos tendo uma redução nos processos alérgicos. Isso aqui também, principalmente envolvendo sistema intestinal. Além disso, por exemplo, as bactérias elas auxiliam, né, a decomposição de alguns compostos, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, lactose. Então, dependendo da tua flora bacteriana, o teu organismo vai auxiliar na decomposição dessa lactose, né? As bactérias vão auxiliar na decomposição da lactose e vão diminuir aquela intolerância que as pessoas têm à lactose, tá? Então, é importante a conservação dessa flora. E aqui, né, pessoal, quem tem intolerância à lactose sabe, você tem uma perda de flora muito grande, porque tem diarreias, pessoas que têm essa intolerância, né? Então, muitas vezes, para você poder controlar a tua intolerância, você tem que fazer reposição de flora. E ela auxilia bastante, até o pessoal da nutrição, até do CDTEG mesmo, eles se você, né, alguém que tem intolerância e queira tentar, né, eles têm uma metodologia diferenciada para pessoas que têm intolerância. Então, para tentar fazer o teu organismo voltar a, né, a decompor essa lactose. Por quê? A lactose, né, a intolerância à lactose é a falta da enzima lactase. Quando você para de se alimentar, quando você se alimenta muito de lactose, muito de leite, quem tem intolerância perde maior quantidade de enzima. Por quê? Porque você vai ter uma diarreia muito intensa e isso acaba fazendo com que a enzima, as bactérias da região sejam eliminadas. Então, o que eles fazem ali? Você vai ficar um tempo sem tomar nada com leite para poder auxiliar na reposição da tua flora novamente. Aí você faz a reposição utilizando lactobacilos e vai voltando aos poucos a alimentação com leite, com queijo, aos poucos para poder ver se você consegue diminuir tua intolerância ou até mesmo perder essa intolerância. Então é bem interessante se alguém tiver interesse e tiver intolerância e quiser procurar o pessoal da nutrição. Na clínica da nutrição, eles fazem essa modificação de hábito para voltar a ter a lactase novamente no organismo e não ter mais a intolerância. É claro que a intolerância à lactose é uma coisa, a alergia à lactose é outra, né? Aqui eu estou falando para vocês sobre intolerância para vocês saberem um pouquinho. Dúvidas aqui, pessoal? Não. Tá bom. Então, pessoal, a gente tem que ter uma coisa muito que é muito importante assim para vocês não esquecerem. Algumas bactérias que não causam infecção em uma região, elas podem causar infecção em outra região. Então, por exemplo, no nosso intestino, nós temos uma grande quantidade de Escherichia coli, tá?
Nós temos, é normal, é uma flora normal do nosso intestino. E ela não causa nenhum problema no intestino. Porém, se essas bactérias que estão lá no intestino passarem, por exemplo, para o sistema geniturinário, elas vão causar uma infecção e vão causar uma patologia, sim, a esse sistema. Então, isso é importantíssimo, pessoal. A microbiota de um determinado local pode causar infecção em outra região. Isso pode acontecer, tá? E é algo bem normal de se acontecer, tá? Principalmente aí o pessoal que já começou a fazer o, o, o artigo lá sobre as gestantes, né? Infecções urinárias de gestantes, já viu aí um pouquinho sobre isso, né? Por que, que as gestantes têm maior quantidade de infecção? Né? Não vou dar spoiler, porque senão vai perder a graça, né? Mas justamente tem a ver com isso, tá? Por causa da flora normal do nosso organismo, que pode sim causar uma infecção em outra região, tá? Então, isso é importante. Então, eu já falei para vocês, né? Quais são os sítios, só vamos relembrar aqui. Então, quais são os principais locais onde nós temos colonização por micro-organismos? O trato gastrointestinal, que é o local onde nós mais teremos micro-organismos. Por quê? Porque é um local onde tem bastante alimento, tá? Então, nós vamos ter uma grande, né? Por causa da alimentação mesmo, uma grande quantidade de nutrientes para essas bactérias. Então, elas têm uma facilidade maior para se multiplicar. Além disso, o trato gastrointestinal, ele também tem regiões onde tem pouca quantidade de oxigênio. Isso facilita o aumento, né, e o crescimento de algumas bactérias que, por exemplo, na pele não conseguem crescer. Tá? Então, são dois motivos bem importantes. Além disso, o trato gastrointestinal é um local úmido, facilitando aí o crescimento bacteriano. A pele, como a gente já falou, né? Também é uma região onde tem uma grande quantidade de micro-organismos. Trato genital feminino e masculino, vias aéreas e cavidade bucal. Então, esses são os principais locais e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Vamos começar falando da pele. Então, a pele, né, é uma microbiota bem definida na nossa pele, só que ela pode mudar muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que têm um suor com maior quantidade, por exemplo, de gordura, isso facilita o crescimento de algumas bactérias. Tem pessoas que suam menos, e isso também diminui o crescimento bacteriano. Depende muito de cada pessoa. Como eu falei para vocês, a região mais concentrada é a axila, e também nós vamos ter uma grande quantidade ali nos períneos. E as bactérias que crescem na nossa pele são bactérias normalmente gram-positivas, na sua grande maioria. Sendo que 90% dessas bactérias são estafilococcus epidermidis, tá? Então, uma grande quantidade aí é composto por esse tipo de bactéria. As outras varia muito, mas a sua grande maioria é pelo S. aureus, Staphylococcus S. aureus. Então, nós vamos ter essas duas bactérias como principais bactérias da pele. E aonde vocês acham que ela cresce aqui na pele? Na epiderme, na derme ou na hipoderme? Alguém sabe me dizer? Ou me imagina mais ou menos onde que vai ter um crescimento dessas bactérias? Lembrando que elas têm que ter contato com o meio externo, Epiderme, então. na epiderme, isso mesmo. Mais específico na região dos corneócitos, que é a camada córnea aqui, que é essa bem superficial, tá? Então, ela vai crescer nesta região, próximo aos corneócitos. Aqui ela vai ter uma grande quantidade de nutrientes. Por quê? Porque nós vamos ter células mortas nessa região, facilitando aí o crescimento dessas bactérias.
Mas é importante saber que nós também vamos ter uma grande quantidade de bactérias aqui, ó, no folículo piloso. Então, o que acontece? Vocês já viram aquele sabonete que elimina 99,9% das bactérias? Já. Já viram, né? Tem bastante. Agora, então, tá na moda, né? Não é só bactéria, elimina micro-organismos em geral. Então, esses sabonetes, eles vão eliminar a bactéria até a flora normal do nosso organismo. Pode eliminar, tá? Mas eles só conseguem eliminar o que está na camada córnea, tá? Então, o que ficou dentro do folículo piloso, que é a região onde nós também temos, né, a microbiota, vai ficar. E nós temos um crescimento microbiano muito grande, muito rápido nessa região, na nossa pele. Então, o que acontece? Nós eliminamos o que está na camada córnea com essa lavagem, por exemplo, com sabonete, ou até mesmo com alguma outra função mecânica, nós podemos eliminar, né, essa camada e também eliminar essas bactérias, ou eliminar somente as bactérias. Por exemplo, se a gente faz um peeling, o que você vai fazer no peeling? O peeling você vai eliminar uma camada da tua pele, não vai? Então, é um processo mecânico onde você também acaba eliminando bactérias. Então, nós eliminamos as bactérias da flora, né? Da flora normal do nosso organismo. Porém, o folículo piloso ele vai auxiliar na recolonização da nossa pele. Então, as bactérias elas vão ser eliminadas da camada córnea, mas não são eliminadas do folículo piloso. E a recolonização ela acontece rapidamente. Em torno de 8 horas, mais ou menos, nós já vamos ter uma recolonização. É super rápido, né? Então, nós eliminamos, lavamos a mão, por exemplo, com esse sabonete que eu falei para vocês, elimina a bactéria. 8 horas depois, as bactérias da flora normal elas já foram repostas, já recolonizaram essa região. E isso é importante, pessoal. Se a gente não tivesse essa recolonização, nós poderíamos sim ter um grande problema em infecções da pele, porque daí outras bactérias iam se aproveitar dessa região e iam acabar contaminando. Então não precisa se preocupar, podem continuar tomando banho, lavando a mão aí com esses sabonetes que eliminam 99,9% dos micro-organismos, porque nossa reserva, vamos dizer assim, que fica no folículo piloso, consegue repor totalmente a flora, a microbiota, em apenas 8 horas. Tá? Então, podem continuar utilizando, tá bom? Não se preocupe. Isso também acaba acontecendo, né, essa eliminação, quando nós utilizamos álcool em gel, álcool 70, mas também só vai eliminar a região da camada córnea, né? O folículo piloso ele vai continuar ali, as bactérias da flora vão continuar ali e elas conseguem então repor, restabelecer novamente a região. Dúvidas aqui? Acho que não, né? Então, nós também vamos ter aí, além dessas principais bactérias, algumas bactérias aeróbicas obrigatórias, anaeróbicas facultativas e anaeróbicas restritas. Vocês lembram o que é uma bactéria aeróbica obrigatória? Vamos já aproveitar para fazer revisão. O que quer dizer aeróbica? Que precisa de oxigênio para sobreviver. Isso mesmo. Parabéns, Vitória. Então, ela necessita, se ela não tiver oxigênio, ela não sobrevive. O que quer dizer anaeróbica facultativa? Sobrevive tanto com oxigênio ou sem oxigênio, depende da situação.
Isso mesmo. E anaeróbica estrita. Não lembram desse? Vitória? Só vive sem oxigênio. Tá, ela pode ter uma quantidade de oxigênio, mas muito pequena, assim, de 0,05%, tá? Ela pode, mas é bem pouquinho. Se tiver muito oxigênio, ela não consegue sobreviver. Então, a anaeróbica restrita precisa de uma região onde tem menos que 0,5% de oxigênio. Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre quais são essas bactérias aí que colonizam a flora aqui da nossa pele. Então, as aeróbicas obrigatórias, nós temos os micrococos. Então, são cocos, são aquelas bolinhas bem pequenininhas que a gente chama de micrococos. Então, é um gênero aí, um estilo de bactéria que coloniza a nossa pele. Nós também temos os estafilococos, que eu já mostrei para vocês, que são os principais colonizadores, e também os cornibactérios. E nós temos também, como anaeróbicas estritas, os propionibactérios. Então, pessoal, é muito interessante. Vou até abrir um parênteses aqui, até para falar um pouquinho sobre essa colonização. Então, quando nós estamos, antes de nós nascermos, né, lá no útero da mãe, a região é estéreo. Então, nós não temos contato nenhum com nenhuma bactéria. Né? Lá dentro da placenta, a região é estéreo, antes da gente nascer, a gente é estéreo, digamos assim, não temos nenhum tipo de bactéria. Quando temos um parto normal, durante o parto tem a passagem de algumas bactérias da mãe para o filho, e isso já começa a ser responsável pela nossa flora bacteriana. E quando nós fazemos uma cesárea, essa flora ela é mais demorada para acontecer. Então, acaba tendo um pouco de contato, mas não é o mesmo contato que tem quando comparado com o parto normal. Então, durante o parto normal, a flora vai ser estabelecida mais rapidamente. E isso auxilia, né, na imunidade do bebê. Então, tem alguns estudos, é claro que esses estudos eles ainda não são totalmente, né, finalizados, mas tem alguns estudos, por exemplo, que demonstram que crianças que nascem de parto normal, elas têm uma quantidade, né, menor, digamos assim, de infecções pulmonares, tem menor quantidade de infecção intestinal, porque a flora já dela já está previamente estabelecida quando comparados com crianças de parto cesariano, tá? Demora um pouco mais para essa flora e a criança fica mais propensa a ter infecções por patógenos. Do mesmo jeito que o leite auxilia aí na imunidade da criança extremamente bem. E aí a gente já tem um estudo bem descrito, né? Do leite, da imunidade, dos anticorpos que passam da mãe para o filho. O parto ainda nós estamos estudando, digamos assim. Mas já se sabe realmente que tem um grande aumento na produção de flora de crianças que nasceram por parto normal. E agora nós vamos falar das vias aéreas. Então, nas vias aéreas, nós vamos ter as fossas nasais, que vai estar presente o estafilococcus. Também nós vamos ter aqui Corynebacterium, são, né, geralmente aí já transmitida pela mãe no parto. E aqui, pessoal, até coloquei um detalhe interessante para vocês. Quando nós fazemos utilização de antibióticos beta-lactâmicos, né, por exemplo, amoxicilina, né, o que acontece? Nós vamos ter
uma modificação nessa flora, né? Vai ter eliminação dessa flora. E isso vai acabar aumentando a possibilidade de crescimento de algumas bactérias que não são importantes para a nossa microbiota, como, por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e também a Pseudomonas aeruginosa, que podem causar pneumonia, tá? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em pessoas que já estão com algum problema respiratório em utilizar esse tipo de antibiótico, porque a gente acaba matando a flora normal, né? Porque eles são medicamentos um, são medicamentos que têm uma possibilidade de matar essa flora e podem sim acabar proporcionando uma região com uma facilidade maior do crescimento dessas bactérias. Então, nós temos que ter um cuidado aí em relação ao uso desses antimicrobianos para pessoas que já estão com algum problema respiratório, tá? Então, é importantíssimo isso. E aqui até vou abrir um parênteses, né, também. Muitas pessoas aí acham que eu vou utilizar o antibiótico para prevenir uma infecção respiratória. Vai adiantar, né? Você tem que cuidar muito com isso. Por quê? Porque você acaba modificando a tua flora e causando uma possibilidade maior de ter uma infecção respiratória por outras bactérias. Então, tem que cuidar muito com esse negócio de tomar antibiótico como prevenção, tá? É claro, né, pessoal, que eu tô falando de pessoas leigas. É diferente, por exemplo, de você tomar um antibiótico se você for fazer uma cirurgia. Você precisa prevenir uma infecção bacteriana, isso é extremamente importante. Mas tomar um antibiótico para prevenir uma gripe, né, que eles acham que vai prevenir, porque a gripe não, né, porque gripe é vírus, ou prevenir alguma outra infecção, não vai adiantar. Não vai prevenir, pelo contrário, você pode matar a tua flora normal e causar uma infecção bem pior por outro micro-organismo. Então tem que ter um cuidado especial com isso, beleza, pessoal? Na faringe e na traqueia, nós vamos ter uma composição de flora muito semelhante, tá? Então, nós vamos ter os streptococcus alfa-hemolíticos e não hemolíticos, então, que podem causar hemólise, mas é claro que a gente vai ter uma concentração pequena desses streptococcus, me desculpem. Nós podemos ter Neisseria, estafilococcus, hemofilos e micoplasma. Então, são algumas bactérias que podem estar presentes nessa via. E nos bronquíolos e nos alvéolos? Vocês acham que a gente tem bactéria lá? Não. Tá, então eu já vou dar a resposta. Os bronquíolos e os alvéolos, eles são estéreis. Se ocorrer de chegar uma bactéria nessa região, a gente pode ter um problema. E vocês vejam, né? Nós temos bactéria nas fossas nasais, nós temos bactérias na traqueia, mas o nosso organismo acaba, através de muco, não deixando essas bactérias chegarem na região dos bronquíolos e dos alvéolos. Então, se acontecer de chegar a bactéria nessa região, nós podemos sim ter uma infecção nos brônquios, né, uma infecção nos alvéolos causada por elas. Então, são regiões normalmente estéreis. Certo, pessoal? Dúvidas aqui? Tá tranquilo por enquanto, professora. Então, tá bom. E agora nós vamos falar do trato genital feminino. Então, o trato genital feminino, a quantidade, o tipo de bactéria vai depender de muita coisa. Vai depender da idade da mulher, se ela está na época na época reprodutiva, se ela está na menopausa, depende muito disso, vai modificar esse trato genital, do pH
genital também. Lembrem, né, que dependendo do pH que nós temos, algumas bactérias elas vão crescer com maior facilidade que outras. Isso acontece na pele e acontece também no trato genital. Secreção de hormônios, e aí, como eu falei para vocês, vai depender do estágio reprodutivo, né? Se está em época reprodutiva, se está na menopausa, vai ter uma produção de hormônio diferenciado. Dependendo do ciclo menstrual, também nós podemos ter diferenças. O uso de contraceptivo pode modificar a flora do trato gastrointestinal e também a atividade sexual, né? Porque você pode ter aquela transferência de algumas bactérias do homem para a mulher e vice-versa. Só que normalmente a transferência do homem para a mulher é um pouco maior e por isso vai mudar aí também a composição do trato genital feminino. Eu vou assim falar mais sobre a idade porque é o que a gente mais sabe, tá? O ciclo menstrual ainda a gente conhece pouco a composição. Os usos de contraceptivos nós sabemos que podem diminuir ou podem aumentar, mas também não é algo que a gente tenha muitos detalhes. Então, por isso eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a idade e como que essa idade pode modificar o trato, né, a microflora e a flora dessa região. Então, antes da idade reprodutiva, nós vamos ter que a maior composição, praticamente toda a composição dessa flora, vai ser por lactobacilos. Então, também, pessoal, essa flora já é passada da mãe para a filha durante o nascimento. Tá? Então, nós já vamos ter esses lactobacilos. Alguns dias após o nascimento, já vai estar ali a flora totalmente composta por lactobacilos. Depois, quando nós entramos na idade reprodutiva, tem um aumento na produção de hormônio. Isso diminui um pouquinho a quantidade de lactobacilos e nós vamos ter aí a presença de alguns micro-organismos, como Gardnerella e também Atopódio. Lembrando que a região externa da vagina ela pode ter uma composição diferenciada do trato genital interno. Então, nós podemos ter uma grande quantidade de estafilococos e também de E. coli. Por que, que nós vamos ter essa composição na parte externa? Por causa da proximidade da região genital com a região anal. Tá? Então, por isso, nós vamos ter essa composição. Mas, pessoal, aqui tem que ter um cuidado. Tem C. coli, mas em uma pequena quantidade. Até essa flora que ela não consegue colonizar totalmente a região, né? A gente acaba perdendo ela não é residente, digamos assim. O que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, uma diminuição nos lactobacilos muito grande, o E. coli e o estafilococcus, ele acaba contaminando e causando infecção vaginal, tá? Infecção genital. Então, tem-se, mas é pequena e geralmente ela não consegue se multiplicar por causa da grande quantidade de lactobacilos. Aqui está faltando um L. Tá? Esse lactobacilos ele acaba não deixando com que os estafilococos e o E. coli se multipliquem na região. Tá bom? Então, isso é interessante também. Já quando a mulher entra na pré-menarca ou na menopausa, nós vamos ter uma diminuição na quantidade de hormônios. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição na quantidade de lactobacilos. Tem mudança na flora, aumentando a quantidade de cornebactério, estafilococcus e escherichia. Então, algumas mulheres durante a menopausa, elas vão relatar aí infecções genitais, tá? É normal. Por quê? Porque diminuiu os lactobacilos. Aqui, pessoal, até vou abrir um parênteses, tá? Porque os lactobacilos, eles são extremamente importantes. Nós temos lactobacilos também no intestino e nessa região, né? Podemos ter em outras regiões também, mas são as regiões que mais tem. Alguém está com dúvida? Não. Achei que alguém tinha
perguntar. Então, o que acontece? Os lactobacilos, eles vão fermentar o glicogênio. E a partir do momento que eles fermentam esse glicogênio, eles diminuem o pH. Essa diminuição do pH faz com que outras bactérias não consigam se multiplicar nessa região. Por exemplo, a Escherichia coli, nós sabemos que ela gosta de um pH mais básico, tanto que ela se multiplica muito bem no intestino, porque o intestino tem um pH mais básico, tá? E ela não consegue se multiplicar em pH ácido, em pH mais baixo, né? E isso faz com que os lactobacilos eles previnam outras infecções. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, tem uma diminuição de lactobacilos, o que vai acontecer? Vai ter uma diminuição na fermentação de glicogênio. Consequentemente, o pH não vai ser diminuído. Pode ter até um aumento do pH nessa região comparado, né, com os outros estágios da vida, digamos assim. E isso faz com que essas bactérias, como Corynebacterium, Staphylococcus e Escherichia, consigam se multiplicar. Hoje, pessoal, nós temos uma reposição de flora bem diferenciada de alguns anos atrás, né? E eu acredito, assim, que muito, assim, próximo nós vamos ter até a utilização de lactobacilos por via vaginal, até se já não tiver algum estudo sobre isso, né? Para poder fazer a reposição nessa região e diminuir a infecção bacteriana, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu nem acabei esquecendo de pesquisar, não sei se já tem, mas se não tiver, eu acredito que logo vai ter para tentar diminuir as infecções dessa região. Em relação ao trato genital masculino, então, no masculino, a presença das bactérias vai ser na uretra, e somente ali, tá? Não tem outra região onde você vai encontrar essas bactérias. Vai estar bem presente o Staphylococcus epidermidis, até porque ele já está na pele, então ele tem uma facilidade para entrar nessa região. Os Corynebacterium, Streptococcus e também pode ter, mas em pequena quantidade, o E. coli, tá? Mas bem pouquinho, não é muito comum. Então, vocês viram, a mulher, ela acaba tendo uma maior quantidade, maior tipos de bactéria, justamente porque a região é mais propícia para um crescimento bacteriano do que a uretra. E a boca, então, né? A boca é uma das regiões que tem grande quantidade de bactérias. Nós acreditamos que existem mais de 700 espécies de bactérias que colonizam os dentes, a mucosa, gengiva e até mesmo, né, a nossa língua. Então, é uma flora muito diversificada. Até coloquei aqui para vocês uma figurinha, ó, de um esfregaço que fizeram na língua. Olha quantas bactérias diferentes, né? Temos bacilos, cocobacilos, cocos também. Então, é bem diversificada essa região. Eu digo, né, sempre brinco com os alunos que é mais diversificada que a região genital, né? Nós vamos ter uma quantidade bem maior de bactérias na boca. Então, nós vamos ter aí estafilococcus, streptococcus, neisseria, bacteroides e também micoplasma. Esses são alguns exemplos, tá? Porque a gente tem muito mais que isso. Esses são as principais que nós vamos encontrar nessa região. Então, é bem diversificado. E é claro, né, pessoal, que aqui nós vamos ter uma modificação dependendo da alimentação, né? Dependendo do tipo de comida que você se alimenta com maior, né, maior incidência, pode facilitar o crescimento de algum tipo de bactéria. As bactérias também vão ser responsáveis aí por muitas doenças do trato
bucal, né? Principalmente gengivite, cárie, né? Então, o que acontece na cárie? A cárie é quando a bactéria utiliza o açúcar e produz ácido, e esse ácido acaba corroendo o dente. Então, a bactéria é responsável por isso. É claro que quando você escova o dente, faz a eliminação dos açúcares dessa região, você vai diminuir a quantidade de cárie. Até se vocês forem ver agora, tem uma pasta de dente que é, se eu não me engano, anti-açúcar, alguma coisa assim, que é uma pasta onde ela elimina maior facilidade os açúcares que estão presentes na boca, e isso diminui a quantidade de cárie, tá? É interessante também. E agora nós vamos para o trato gastrointestinal. Então, a maior diversidade de bactérias do nosso corpo fica no trato gastrointestinal. Alguns autores falam em 700 espécies, mas eu já vi livros e reportagens e artigos falando que existem mais de 5.000 espécies. Então, tem uma contradição bem grande entre um tipo de autor e outro, mas nós sabemos que tem uma grande quantidade e é a região que mais tem bactéria no corpo humano, tá bom? A maioria vai estar presente no cólon, tá errado, né? Cólon, tá faltando um N e o acento ali, cólon e o seco, tá? Então, são as regiões que mais tem bactérias. Vou arrumar esse slide. Então, é que eu coloquei para vocês mais ou menos a quantidade de unidades formadoras de colônia por região ali intestinal, gastrointestinal. Então, a gente vai começar falando do estômago, tá? O estômago, ele tem uma pequena quantidade de bactérias. Por que vocês acham que o estômago tem pouca bactéria comparado com as outras regiões? Somente 10 a terceira unidades formadoras de colônia. Desculpa, professora, eu não entendi a pergunta, qual que foi? Vamos lá. Por que no estômago nós temos uma pequena quantidade de bactérias quando comparado com as outras regiões do sistema gastrointestinal? Ó, vejam aqui, ó. Vou mostrar aqui. O estômago tem 10 a terceira unidades formadoras de colônia. O duodeno, 10 a sexta. O ilho, 10 a oitava. E o cólon, 10 a 11ª. Por causa do pH do estômago é muito elevado? Isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns, André. Isso mesmo. Então, o pH, ele é muito elevado e isso faz com que as bactérias elas não consigam crescer nessa região com tanta facilidade. Porém, nós temos os lactobacilos, que, né, como vocês viram, eles gostam de um pH baixo, né, um pH, uma acidez baixa, uma acidez, né? Então, o pH é baixo, falei errado. O pH é baixo, então nós vamos ter uma acidez maior, e isso faz com que as bactérias não consigam se multiplicar nessa região. Os lactobacilos, eles gostam dessa acidez. Eles gostam de uma região mais ácida e por isso eles vão estar presentes no estômago, tá? Os estreptococcus, eles também têm uma facilidade para crescer nessa região e por isso nós vamos ter a presença deles também nesta região. No duodeno, nós já começamos a ter uma diversidade muito maior de bactérias, né? Como vocês estão vendo aí, nós vamos ter lactobacilos ainda, mas nós também temos outras bactérias, deixa eu arrumar aqui que tá faltando um L. Outras bactérias, como os aemófilos, eilonela, temos também os bacteroides,
Corynebacterium, que vocês viram que isso aqui já está na pele, está no trato genital, no trato respiratório e aqui também. E os Actinomyces. Então, são esses que estão presentes nessa região. No ilho, nós vamos ter uma concentração maior de bactéria por volta de 10 a oitava, e aqui nós vamos ter bacteroides, Veillonella, Clostridium, Lactobacillus novamente, só que aqui a quantidade do lactobacillus já é bem menor por causa do pH, né? Que aqui o pH ele já está bem mais básico. E também enterococcus. No cólon, nós já não temos uma quantidade muito grande de lactobacilos. Na verdade, quase não temos lactobacilos. Por quê? Porque o pH do cólon já é bem básico. Então, nós vamos ter bacteroides, Bifidobacterium. Essa bactéria aqui, esse gênero de bactérias, o Bifidobacterium, é extremamente importante na digestão dos alimentos e a modificação de um organismo para outro é muito grande, tá? Mas ela é muito importante. Nós também temos Escherichia coli, Clostridium, Eubacterium, bacilos de forma geral, Peptostreptococcus, Fusobacterium e também Ruminococcus. Então, a concentração no colo é muito maior quando comparado com as outras regiões. pH diferenciado e também aqui nós vamos ter uma modificação muito grande na comida já. Então, a comida ela já vai estar mais os nutrientes, digamos assim, eles vão estar mais fáceis para essas bactérias digerir. Então, por isso, nós vamos ter uma concentração maior aqui. Tá bom? Então, essa já é uma diferença aí de uma região e da outra. Pessoal, vocês já ouviram falar, que é uma curiosidade até, de transplante de fezes? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar sobre isso? Transplante do quê? De fezes? Eu nunca ouvi, não. Existe. Então, o que acontece, né? Todos nós vamos ter bactérias no intestino. E quando a gente elimina por fezes, as bactérias vão para as fezes. Então, o que pode acontecer? A pessoa teve modificação na imunidade, tomou antibiótico por muito tempo, teve modificação da flora completa e acabou que está tendo dificuldade para absorver alimentos, não consegue absorver vitamina, está com diarreia intensa. Tem-se o transplante de fezes, onde eles pegam as fezes de uma pessoa saudável, né, que está com o intestino como um reloginho, digamos assim, e colocam em pessoas que estão com problemas intestinais. Existe, é uma coisa bem recente na medicina esse transplante. Eles fazem, por exemplo, para a pessoa que tem intolerância à lactose, para ver se pode auxiliar essa pessoa a ter uma modificação, uma quantidade maior de lactose, por exemplo, e também por causa das bactérias dessa região que a pessoa ficou deficiente. Então, eles transferem numa pessoa que tem as fezes normais para uma pessoa que não tem, né? Que está com falta dessas bactérias. Existe, aí é uma curiosidade para vocês. Tenho certeza que vai ter gente que vai pesquisar sobre isso depois da aula. Existe. Em relação ao trato gastrointestinal, nós vamos ter diferença entre o recém-nascido e com o avanço da idade. Então, o recém-nascido ele vai ter uma quantidade maior de Escherichia coli, Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium, tá? Então, vai ter uma quantidade maior. Principalmente porque nós vamos ter, quando logo que nós nascemos, nós temos uma grande quantidade de oxigênio no intestino. Então, vai se ter aí, né, uma facilidade para essas bactérias. Essas bactérias vão conseguir crescer com maior facilidade. Com o passar do tempo, essas bactérias elas consomem esse oxigênio,
diminui a quantidade e nós vamos ter um aumento na concentração de Bifidobacterium, bacteroides e também Clostridium, quando comparado com o recém-nascido. Então, tem uma modificação de flora com o passar da idade. Tá? Isso acontece também. Flora intestinal, né? Gastrointestinal. E aqui nós vamos chegar, né, então, na parte mais legal, né, que é a alteração da microbiota. Então, quais são as principais causas de alteração dessa microbiota? Lembra que eu falei para vocês do tipo de nascimento? Então, se nós nascemos de parto normal, nós vamos ter uma quantidade de bactérias, de flora bacteriana maior do que comparado com a criança que nasce de cesariana. Tá? Então, tem diferenças. A amamentação também vai modificar, porque passa algumas bactérias da mãe para o filho, né? E isso faz com que auxilie na composição da flora. Dieta. A dieta, pessoal, muda totalmente a flora bacteriana, tá? Eu vou até deixar um vídeo para vocês de um canal que eu assisto muito, porque é bem didático, falando sobre a dieta, tá? Então, depois no final, é um vídeo de 5 minutos, tá em inglês, mas vocês conseguem ali pedir para legendar, né? E vocês conseguem assistir, que fala sobre a alimentação. Ah, se a pessoa come mais fast food, quais são as bactérias que vão crescer mais? Se a pessoa come mais salada, verdura, quais as bactérias que crescem mais? Isso modifica? Isso é importante? O que, que vai causar o organismo? Tá? Então, isso eu vou passar para vocês por esse vídeo. Exercício também vai modificar a flora. O exercício, ele modifica a imunidade do organismo em geral, né? Isso também auxilia na modificação da flora. Doenças. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença de pele, eu vou ter uma facilidade de infecção por outras bactérias. E isso modifica a flora da minha pele. E aqui, é claro, né, eu vou falar mais uma vez sobre as doenças gastrointestinais. Então, se você tem um problema de diarreia, né, uma doença lá, uma virose, como dizem, tem diarreia, você vai perder a tua flora na diarreia. E isso também vai modificar, né, o organismo como, né, a absorção de nutrientes em geral, modificando aí a região do intestino. Envelhecimento, já falei um monte para vocês, né, sobre isso, dependendo da idade, nós vamos ter micro-organismos diferenciados em determinadas regiões. Medicamento, alguns medicamentos podem contribuir para o crescimento de algumas bactérias, ou podem diminuir essa flora, principalmente quando a gente fala de antibióticos, né? Nós vamos ter uma diminuição. Os quimioterápicos em geral, tá? Não somente os antibióticos, outros tipos acabam diminuindo a quantidade de bactéria da flora normal do nosso organismo. E a região geográfica. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a nossa flora que nós produzimos aqui no Brasil e a flora, por exemplo, lá da Índia é bem diferenciada, né? Então, eles têm um tipo de alimentação diferenciado naquela região, vão ter uma bactéria passada de mãe para filho diferenciada também. Isso é comum, tá? E isso também não só entre nós os indianos, nós e os americanos também vamos ter diferença, tá? Do pessoal que mora nos Estados Unidos, por causa da alimentação, por causa da genética mesmo, né, do nosso organismo e de passar essas bactérias da mãe para o filho durante o parto. Então, tem uma diferença muito grande, dependendo da região onde você mora, da localização, justamente por causa disso. Então, pessoal, tudo isso pode alterar a nossa flora do nosso organismo. Quando nós temos uma dieta ruim,
falta de exercício, doenças durante o envelhecimento, utilização de medicamento, por exemplo, nós temos uma alteração dessas bactérias que muitas vezes leva à morte bacteriana. E nós chamamos morte da flora, né? Que nós chamamos de disbiose. Então, a disbiose é quando ocorre a morte da microbiota do nosso organismo. Vai ter uma alteração, né? Porque umas bactérias vão morrer, outras podem se aproveitar e aumentar o crescimento. Então, é uma disbiose, tá? Uma alteração na flora do nosso organismo, né? Na microflora. Então, nós temos alguns jeitos de repor essa flora, tá? Por probióticos, prebióticos e simbióticos. O que são cada um deles? Nós vamos ver agora. Os probióticos são organismos vivos, não virulentos, que são colocados dentro do nosso corpo através, por exemplo, de um alimento ou de um medicamento. Então, vocês já devem ter visto falar de lactobacilos, né? Quando vocês têm, né, alguém já teve infecção intestinal e o médico mandou tomar Floratil ou Bilvicerin? Não? Ninguém? Então, o Floratil ou o Bilvicerin, eles são compostos por essas bactérias. O Floratil por lactobacilo e, se eu não me engano, o Bilvicerin por bifidobacterium. Até vou ver aqui para não falar errado. Peraí. Bilvicerin. Será que é? Será que é por bio ou por lactobacilos também? Não, o Bilvicerin é por Bacillus cereus, tá? Então, também é um tipo de micro-organismo importante para o nosso organismo. Então, são probióticos, são medicamentos compostos ou alimentos, né? Compostos por organismos não virulentos, probióticos, tá? Como, por exemplo, lactobacillus, o bifidobacterium e o Bacillus cereus, tá? São alguns micro-organismos. Os prebióticos, eles são substâncias não digeríveis, tá? Que o nosso organismo não absorve. Porém, eles vão estimular o crescimento das bactérias lá no nosso intestino, por exemplo, tá? Então, nós vamos ter a ilunina, o oligofrutose, galacto-oligosacarídeo e a lactose. E aí nós vamos ter a presença em vários alimentos, como cebola, alho, chicória, leite, onde nós vamos ter esses compostos. E também produtos farmacêuticos. Então, probióticos são organismos vivos, pré-bióticos, substâncias que nosso organismo são não digeríveis, né, presentes nos alimentos, que vão estimular o crescimento dessas bactérias. É claro que, por exemplo, a lactose a gente acaba digerindo, né? Mas as bactérias elas acabam aproveitando essa lactose para o seu crescimento. E para finalizar, nós temos os simbióticos, que é a combinação dos probióticos com os prebióticos. O que tem aí no mercado que tem pré-biótico e probiótico junto? Vocês lembram de algum alimento que a gente compra que vai ter lactose e lactobacilos? Ah, isso é fácil, gente. Yakult? Yakult, isso mesmo. Então, Yakult, iogurte natural, tá? Então, vai ter aí substâncias que vão ser utilizados como simbióticos, tanto para o crescimento como para a reposição da flora. Então, os probióticos eles vão auxiliar na reposição da flora rapidamente, porque a gente vai colocar uma bactéria dentro do nosso organismo, tá?
Os pré-bióticos auxiliam no crescimento dessas bactérias. E os simbióticos colocam a bactéria e auxiliam no crescimento delas. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma. Pessoal, então é o seguinte, eu vou mandar para vocês o vídeo da aula, juntamente com esse vídeo do TED ali, que é um canal muito legal. Eu acho assim que vocês deveriam até seguir, porque é um canal do YouTube bem didático, né? Eu não sei se alguém já segue, mas é bem legal, tem muita coisa sobre a área da saúde. Toda semana eles postam, os vídeos deles são bem atualizados. Então eu vou mandar para vocês assistirem esse vídeo sobre alimentação e alteração no trato gastrointestinal. Beleza. Esse é um dos recados da aula de hoje. O outro recado é que, como eu modifiquei um pouquinho a nossa aula, puxei a parte dos antibacterianos, na aula da semana que vem, eu teria que começar outro assunto, que é específico das bactérias, né? Por exemplo, eu vou começar com bacilos, né? Então, eu vou falar sobre cada tipo de bacilo, os bacilos mais presentes no organismo e tal, e quais são as doenças que eles causam. Então, para não começar um conteúdo assim bem diferente, eu prefiro, né? Até vou falar para vocês, é claro, se vocês falarem, professora, a gente prefere que você comece e depois faça isso, a gente pode modificar. Mas, para não começar um assunto diferente, eu queria na próxima semana dar o questionário para vocês, tá? Então a gente fecha tudo que a gente viu até aqui, que já é bastante conteúdo, faz o questionário na semana que vem e depois começa a ver sobre as bactérias específicas de cada região, porque senão vai ficar, vamos dizer assim, um assunto muito diferente dentro dos assuntos que a gente já viu até agora e também vai ficar muita coisa. Podemos fazer semana que vem o questionário. O questionário ele é aberto, então eu vou disponibilizar na terça-feira que vem. Vocês têm uma semana para fazer, né? Não é uma prova fechada, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, com o tempo de vocês, na próxima semana com o conteúdo que a gente viu até aqui. Pode ser? Pode ser sim, professor. Pode. Então, beleza. Então, semana que vem nós não vamos ter aula, tá? Então, só vamos ter esse questionário. E daí, na próxima semana, nós vamos ter a aula e vamos começar a falar das bactérias específicas, né? Começando com bacilos, depois os cocos e assim por diante, e as doenças que elas causam. Combinado? Combinado, né? Combinado. Então, tá bom. Então, eu vou passar para vocês o vídeo ali no Moodle. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque tem esse vídeo também para vocês assistirem durante hoje ou durante a semana. Beleza? Então, uma boa semana para vocês e até semana, na outra semana, que semana que vem é questionário.